A gente combinou anteriormente, eu tô gravando a aula, tá? E geralmente eu posto numa plataforma de streaming para vocês poderem ter acesso posterior a essa gravação. Alguém tem algum problema com a gravação? Se alguém tiver algum problema, me avisa que eu não gravo, tá? Se alguém não quiser que grave, eu não gravo. Mas se ninguém se manifestar, eu entendo que todo mundo permitiu a gravação, certo? Vamos lá, então, eu só vou tirar o meu vídeo, que da outra vez, vou deixar só o meu áudio e a tela, tá, pessoal? Porque da outra vez aconteceu de travar muito por causa do vídeo, e eu percebi que sem a imagem da minha câmera fica um pouco melhor, né, a qualidade aqui, certo? Pessoal, qualquer coisa, pode mandar mensagem que aparece para mim, tá? Ou pode falar também, pode me interromper a qualquer momento, tá? Vamos começar, então. O conteúdo que vai ser passado hoje, então, é introdução à linguagem C, que é a linguagem que a gente vai trabalhar, a estrutura básica da linguagem, esse daqui o IDEA Code Blocks eu vou pular, a estrutura básica da linguagem, os tipos de dados, variáveis, e eu acredito que a gente vai mais ou menos até aqui, certo? Mas esse conteúdo tem 24 páginas. 24 não, tem 62, desculpa. Mas a gente vai mais ou menos até a página 24 mesmo, certo? E eu vou pedir depois para vocês lerem ele, né? Pessoal, parece muita coisa, mas tem bastante ilustração e o texto é bastante grande, então parece muita coisa, mas não é não, tá? A linguagem C, então, é uma linguagem feita por esse cara aqui, o Dennis Ritchie, certo? Ele desenvolveu um sistema operacional chamado Unix. O Unix é a base do Linux, né, que é um sistema operacional bastante conhecido. Então, até 1972, ele programava em Assembly. E aí, em 1972, ele desenvolveu a linguagem C, tá? É uma linguagem compilada. O que significa isso? Uma linguagem compilada quer dizer que é uma linguagem que o código-fonte ele é executado diretamente pelo sistema operacional ou pelo processador, né? E é traduzido por meio de um processo que a gente chama de compilação, que gera, no caso, um arquivo executável, que transforma o programa, né, em uma linguagem de baixo nível. O que é uma linguagem de baixo nível? É uma linguagem que o computador é capaz de compreender, mas que ela é um pouco mais difícil para o ser humano compreender, porque ela está mais próxima da máquina do que do ser humano. Já uma linguagem de alto nível é uma linguagem que ela está mais próxima da compreensão do ser humano do que da máquina, certo? Linguagem C é uma das linguagens mais populares, certo? Ela é muito utilizada no estudo, né, de programação, certo? Por quê? Está colocada aqui, tá vendo esse material do Centro Paula Souza, ela é muito usada no ensino de ciência da computação. Ela não foi projetada para isso, né, para o ensino, mas ela acabou sendo considerada uma das linguagens mais fáceis de se aprender programação, certo? Talvez, acho que o outro professor da outra disciplina já falou de Pascal com vocês, que é uma outra linguagem que vocês vão aprender. Será que eles já falaram para vocês? Vocês têm uma outra disciplina que envolve a lógica da programação, né? Beleza. Então, talvez vocês achem Pascal mais fácil, né? Mas
a gente vai estar trabalhando, então, o Pascal, na verdade, é a lógica de programação traduzida para o inglês, praticamente, né? Que é já a linguagem C, ela já vai ter comandos bem diferentes do Pascal, tá? Mas são as duas linguagens aí que vocês vão aprender, porque da linguagem C vai ficar mais fácil de aprender o PHP, que é uma linguagem para web, que vocês vão ver também, que ele é muito parecido com a linguagem C, né? E depois do Pascal, você para quem preferiu o Delphi, né, ao Java e ao PHP, ele vai ser mais parecido com o Pascal, né? Então, vocês vão estar aprendendo várias linguagens aí, né? O ideal, pessoal, é que assim, você escolha uma e se aprofunde mais em uma, sabe? A gente sempre prefere, assim, no caso, profissionais, né? Assim, o mercado de trabalho prefere contratar um profissional que saiba muito uma linguagem do que um profissional que saiba um pouquinho de cada uma, né? E aí no curso a gente passa, né, um pouco de cada linguagem, né? O objetivo da linguagem C é aprender, né, a programar, é aprender a lógica de programação, tá? Assim como do Pascal também vai ser. Aqui, esse material está um pouco desatualizado, ele mostra de 2016 e 2017 as linguagens de programação mais utilizadas. Então, Java, C, C++, que é o que a gente vai trabalhar, C Sharp, Python, Visual Basic, PHP. Então, essas são as linguagens mais utilizadas, né? Dessas, vocês vão estar vendo Java, o C++, o PHP, JavaScript, Delphi, Object Pascal. Estas são desse ranking aqui das 14 linguagens mais vistas, né? Vocês vão estar vendo estas aí, que ainda tem mais aqui embaixo, ele coloca 20 linguagens, né? Essa Scratch aqui, eu não sei se vocês já viram, mas é um gatinho. É um símbolo de um gatinho. Ele é utilizado para ensinar crianças a programar. Esse daqui é mais facinho que tem aqui nesse ranking. Mas a gente vai estar trabalhando com a linguagem C, certo? Essa IDE Code Blocks, o que é uma IDE? IDE é o seguinte, pessoal. Uma IDE, ela é o programinha que a gente vai utilizar para poder programar, tá? Então, ele é uma telinha, né, que dentro dele você vai digitar comandos e você vai poder compilar. O que significa esse comando? Esse compilar? Significa gerar um arquivo executável. Então, eu estou aqui com uma IDE, isso aqui é uma IDE, certo? Então, o IDE é um ambiente de desenvolvimento, é um software que você utiliza para programar. Tá? Então, para programar em linguagem C, você pode utilizar muitas IDEs, existem inúmeras que fazem isso. Aqui está o passo a passo da instalação do IDE Code Blocks e a definição também de IDE, Integrated Development Environment, ou seja, ambiente integrado de desenvolvimento. O Centro Paula Souza sugere essa ideia e por isso eu passei aqui o passo a passo, tá vendo? Tem esse material aonde você faz o download, como fazer a instalação, tá vendo? Tem passo a passo aqui de como fazer essa instalação. Eu passei ali a instalação do Dev C++. Eu prefiro essa daqui, tá? O Dev C++, ela é de uma... ela é dessa empresa aqui, Bluesheet,
certo? Então, você pode fazer o download por aqui. Eu já passei ali, é só o download e instalar, tá? Eu não passei vídeo de como fazer isso, porque a instalação é bem simples. Caso alguém não consiga, tenha problema com a instalação, como algumas pessoas tiveram com o BR Modelo, né, da outra disciplina, fala comigo que aí a gente faz uma chamada privada com quem tiver com esse problema, né? Porque é um problema de instalação, assim, ele acaba dando costuma ser problemas muito específicos. Então, caso alguém não consiga instalar, eu faço uma chamada privada, eu olho a tela da pessoa, certo? E aí eu mostro a instalação. Mas você pode instalar qualquer IDE, certo? Essa IDE aqui, então, eu vou abrir ela de novo para mostrar como ela vai abrir. É o Dev C++, Dev de developer, né, que é desenvolvedor, e C++ é o nome da linguagem, certo? Ela vai abrir essa telinha aqui, e a gente vai clicar aqui em arquivo, novo, arquivo fonte. O que é arquivo fonte? O arquivo fonte, ele é o lugar aonde a gente vai programar. Então, a gente vai fazer aqui como se fosse uma receita de bolo, uma sequência de instruções. E essa receita de bolo é o programa, né? E ele vai ser compilado e executado, ou seja, assim, o código aqui é como se fosse a receita do bolo, tá? Fazendo uma analogia. E ele compilado, ele gera um arquivo executável, ou seja, seria o bolo pronto, certo? Então, se você vê um bolo pronto, você sabe o que é, né? Um bolo tal, mas você não sabe a receita, você não sabe como foi feito. Então, como foi feito é a sequência de instruções que você tem, né? Então, o usuário, quando você desenvolve um software, ele tem acesso ao arquivo compilado, que é o arquivo executável, né? Que é o arquivo fechado, ou seja, o programa em si, tá? E já você salva, né, o arquivo fonte, que é a sua programação em si. Na hora que você salvar, depois eu mostro essa parte de salvar, tá? Eu vou mostrar, então, o nosso primeiro programa, tá? Olha só, então, é aqui onde a gente vai programar, certo? Lembra que eu falei que, fazendo a comparação, então, lá com a lógica de programação, que eu falei na semana passada, todo programa tem um início e tem um fim. Deixa eu até abrir aquele... vou abrir aqui por aqui. Aquele da semana passada, que eu tinha... Alguém falou boa noite. Eu ainda estou começando. Chegou atrasado, mas tudo bem, ainda estou começando. Estou gravando a aula, tá? Para quem chegou depois. Se alguém tem algum problema com essa gravação, gente, fala que eu não gravo, tá? Como a gente combinou, né? O pessoal falou, não, é melhor gravar a aula, né? Para poder acessar depois. Então eu estou gravando, mas para que vocês possam acessar depois, eu tenho que upar ela para uma plataforma de streaming, tá? E é isso que eu estou fazendo. Então, se alguém não quiser que eu grave, me avisa. Então, aqui eu ia mostrar aquele programinha, aliás, essa aula 0 aqui, que eu tinha colocado, tinha dado o exemplo, por exemplo, da trajetória do algoritmo da casa até o trabalho. E lembra que eu falei que tinha que escrever início e tinha que escrever fim? Isso aqui seria uma comparação com algoritmo, né? Já aqui na linguagem C, a gente vai fazer isso, só que a gente não vai escrever início e fim, porque a gente utiliza uma linguagem específica. Como que vai ser essa linguagem? Eu vou dar um enter aqui para pular uma linha. Aqui eu vou escrever int main e vou abrir chaves. Tá vendo que ele já fechou a chave para mim? Então, isso aqui quer dizer início. O computador entende que a partir daqui
você tem um programa na linguagem C, certo? Então, esse daqui é o início do programa. Todo programa vai começar com esse int main e o abre chaves. O fecha chaves aqui quer dizer que o programa terminou aqui. Então, todas as instruções que a gente colocar, a gente vai colocar aqui dentro, entre a abertura da chave e o fechamento dela, certo? Então, um programa também tem uma coisa chamada bibliotecas. O que são as bibliotecas? Bibliotecas são códigos prontos que você precisa muitas vezes importar para não precisar ficar reinventando a roda, certo? Então, para que a gente exiba uma mensagem na tela, então esse programa que a gente vai fazer agora, ele vai exibir somente uma mensagem na tela. Para que esse programa exiba uma mensagem da tela, antes de iniciar o programa, eu preciso importar uma biblioteca, que é uma biblioteca que vai fazer o programa compreender que aquilo é uma mensagem na tela, certo? Para a gente importar qualquer biblioteca, a gente utiliza o Sharp e o Include. Aí ele fica verdinho, tá vendo? Se você escrever certo, ele fica verdinho. E aí, todas as bibliotecas, elas vão ficar entre esse sinal de menor e esse sinal de maior. A biblioteca que faz exibir uma mensagem na tela, é só isso que ela faz. Ela chama stdio.h, tá? Então, esta linha aqui, ela está incluindo uma biblioteca. Para incluir uma biblioteca, então, é sempre Sharp, include, abre e fecha o sinal de menor e maior, certo? E entre aqui e aqui dentro é sempre o nome de um arquivo da biblioteca. stdio é o nome do arquivo e h é a extensão. Então, ele está importando uma biblioteca, certo? O que vai ter nessa biblioteca? Ela vai ter um comando que eu vou colocar aqui dentro, então, do início do meu programa e do final, que é o print. Print, em inglês, é imprimir, tá? Só que aqui a gente vai ter um F na frente, printf, ou seja, ele vai imprimir uma mensagem na tela, certo? Só que se eu colocar esse printf sem essa biblioteca, o computador não entende o que é isso aqui, o que é esse comando. Eu acho que está muito pequeno. Agora ficou melhor, né? Para vocês enxergarem, certo? Então, essa biblioteca, stdio, dentro dela está escrito que o printf exibiu uma mensagem na tela. Como eu quero exibir uma mensagem na tela, eu estou usando, então, essa biblioteca. Aqui, o int main, então, que é a linha 3, eu estou iniciando o programa, e na linha 5 eu estou fechando. Agora, aqui na linha 4, eu tenho que colocar essa mensagem na tela. De que forma eu coloco? De qualquer jeito? Não. Eu tenho que abrir e fechar o parênteses. Dentro do parênteses, abrir e fechar aspas. Aí aqui dentro eu coloco a minha mensagem, certo? Então, Olá Mundo é a mensagem que vai ser exibida na tela, tá? Toda linha de programação em C, ela termina com um ponto vírgula. Sempre vai terminar com um ponto vírgula. Então, a linha 1 está incluindo a biblioteca stdio.h, que uma biblioteca, então, é um conjunto de códigos que fazem o computador entender determinados comandos, e o stdio é uma biblioteca que é utilizada todas as vezes que eu quero exibir uma mensagem na tela. O int main, eu estou dizendo para o meu programa, para o meu computador que aqui o meu programa está começando,
Então, eu estou dizendo que na linha 3 eu estou iniciando um programa da linguagem C. Na linha 4, eu estou exibindo a mensagem Olá Mundo na tela. E na linha 5, eu estou dizendo que o meu programa acabou, ele finaliza aqui, certo? Agora eu vou salvar, arquivo salvar. E aí, eu posso dar um nome. Deixa eu salvar num lugar adequado aqui para eu não perder depois. Eu vou salvar na minha nuvem da Microsoft. Olha só, eu vou chamar meu primeiro programa. E esse programa... esse aqui é o nome que eu tô dando para o arquivo do programa, tá? Ele não pode ter espaço, não pode ter acento, não pode ter caractere especial nenhum, tá? Cedilha também não. Então, salvei. Aí aqui, depois que eu salvei, eu vou nesse botão aqui, ó, compilar e executar. Vou clicar aqui em compilar e executar. Olha só, ele abriu... Esse aqui, então, é o meu programa. É uma telinha preta escrito Olá Mundo. Certo? Pessoal, agora eu quero saber. Difícil? Tá muito difícil, gente? Se tiver, fala, tá, gente? Pode falar. Já mudou o programa, professora? Oi? Já mudou, não é o HTML mais? HTML? Não é o outro programa, não? Já mudou o programa? Eu acho que você está confundindo com a outra disciplina. HTML é a Patrícia. Caramba, velho, será? HTML é a Patrícia. Isso aqui é C++. É outra linguagem. Tá bom. Oi? Qual programa eu vou baixar ele então, mãe? Então, esse programa aqui, eu deixei ali na... Eu estou usando um compilador de C. Eu coloquei ele aqui na... É o DevCpp, né? Que é o Dev C++. Ele tá aqui, tá vendo? O link aqui... eu sugiro que vocês assistam isso aqui, que é o conceito de variável, que ele é muito importante, tá? A aula passada, quem não assistiu, e aqui em cima também eu tinha colado outro link. Eu fiz um vídeo, né, da instalação, eu fiz um vídeo da instalação dele, tá? Pessoal, é muita linguagem, né, de uma vez só, e o fato da gente não estar no presencial também acaba complicando um pouco, que a gente não consegue ajudar vocês a instalar, tal, né? Mas quando a gente voltar para o presencial, vocês vão ver que pode ser Notepad++, pode ser o CodeBlocks, que é esse que tá nesse material aqui, que também tem o link lá, tá? Pessoal, eu vou pedir para vocês lerem todo esse material, tá? Pelo menos até a página 24 aqui, tá? Porque como a gente está com aula remota, acaba exigindo um pouco mais de vocês, né? Porque, por exemplo, a hora que você for fazer um código, eu não vou estar vendo, né? Que erro que deu, tal, né? Pessoal, mas, enfim, eu passei aqui, então, o básico, né? O primeiro programa, na verdade, que só imprime uma mensagem na tela. Tá dando para entender, pessoal? Ou tá muito complicado? Na verdade, isso aqui dá para ser feito até no bloco de notas, desde que você salve com uma extensão executável, né? Tranquilo.
Pessoal, mensagem de erro. Você pode errar alguma coisa. Por exemplo, se eu não colocar essa biblioteca aqui, né? Eu falei que essa biblioteca eu tirei, tá vendo? Ela serve para que ele entenda o que é esse printf. Eu vou clicar aqui, ó, no compilar e executar. Olha só. Tá vendo? Ele me dá o erro em inglês, ó. In function, embaixo, ó, error, printf was not declared in the scope. Ou seja, ele não entendeu o que é o printf. Por quê? Porque eu não importei a biblioteca, certo? Arquivo fonte não compilado, você tá com o dev, com o dev C++, com o dev CPP, Felipe? Você salvou ele, arquivo salvar, e depois você vai aqui nesse terceiro botãozinho aqui, tá vendo? Que é o compilar e executar, ou você aperta o F11. Eu acho que você... Oi? Eu salvei ele aqui na área de trabalho mesmo, eu fiz igualzinho da professora aí. Eu acho que essa versão aqui é diferente da sua, inclusive tem coisa faltando, tem configuração diferente. E quando eu aperto aqui em compilar e executar, ele dá essa mensagem. Você quer mostrar sua tela? Ou mandar um print? Claro, eu vou apertar aqui para compartilhar. Não sei se está aparecendo aí. Ainda não, mas acho que vai aparecer. Coloquei para espelhar a tela só do Deve Ser Mais. Será que vai dar certo? Até agora não apareceu, não. Colocar área de trabalho inteira. Agora foi? Foi. Maximiza essa janela dele. Aí quando eu pressiono aqui em compilar e executar, ele aparece essa mensagem. Você salvou o arquivo? Sim, ele está salvo na minha área de trabalho. Dá ok. Vai no botão... Aperta F9, que é só compilar. A mesma coisa. Arquivo fonte não compilado. Você não colocou espaço no nome, não, né? No nome do arquivo. Tá como teste C++? Tá como teste C++ aqui, ó. É isso. Eu acho que esse é o problema. Salva de novo com outro nome, sem caractere especial, sem espaço. Tá. Aí eu acho que você tem que fechar e abrir de novo. Caramba. Dá o mesmo erro? Deu o mesmo erro. Às vezes é porque tem várias versões no site, né? Eu baixei a de cima lá, dizendo que tinha umas coisas diferentes. A 4.9. Eu tô na 5.11. Então, é que aqui no site que você passou tem essas daqui, né? Essas três versões aqui. Eu cliquei para baixar essa primeira, 5.0 aqui, ó. Não tem 5. Alguma coisa superior. Essa aqui já é a mais superior do site. Ah, tá. Nossa, que estranho. Não, mas tudo bem, professora, pode continuar a aula. Só para... Eu vou ter que dar uma olhada. Tem alguém falando... Opa. O main dele tá errado? Não tá dando para ver. É um abre e fecha parênteses aí? São... Sim, abre e fecha parênteses. Tem que doar até o colchete.
pode ter algum erro. Segura o Ctrl e roda a bolinha do mouse para ele ir aumentando o tamanho. Ah, aqui não tá dando essa função, não. Não tá rodando. Nem Não tá aumentando? É que eu não tô enxergando o que tá escrito na tela, na verdade. Sim, piora, né? Não. Não, professor, que isso? Continua então a aula normal. Eu vou resolver depois. Mas aí depois qualquer coisa a gente faz um vídeo particular e eu tento ajudar, Tá bom, perfeito. tá? Eu vou mandar um print do que eu fiz aqui, porque pode colar o código. Colar o código no chat é mais fácil, né? Esse é o código aí, eu colei aí. Eu vou compartilhar minha tela de novo. Nossa, gente, mas eu tenho que ver. Às vezes aparecem alguns erros de instalação que a gente não conhece. É porque a gente nunca precisou instalar, na verdade, porque a gente sempre teve tudo instaladinho lá na escola. Então isso é muito novo pra gente. Mas a gente resolve. Ou talvez eu tenha a impressão de que o renomear pode não ter dado certo. Tentar colar num novo arquivo e salvar de novo. Tá, vou tentar. Esse problema de não compilado normalmente é o caminho do arquivo, mas pode ser outro problema. É verdade, né? Eu vou postar lá depois, então. Deixa eu continuar agora e depois eu posto lá, tá? Mas é importante, pessoal, que todo mundo instale, tá? Então, quem tiver problema com a instalação, fala comigo que é importante que todo mundo instale, porque isso aqui, se vocês não fizerem, pessoal, só de olhar, assim, dificilmente vocês vão conseguir aprender só olhando, tá? Isso aqui tem que ser feito mesmo na prática, tá? É muito importante. Se eu errar alguma coisa, por exemplo, se eu esquecer do ponto vírgula. Olha só. Aqui já é bem óbvio, tá vendo? Mesmo que você não saiba muito inglês, é expected, ponto vírgula, before, chaves. Então, ou seja, eles esperavam ponto vírgula antes da chave. Então, esse erro aqui, ele é bem óbvio. Então, quando aparecer algum erro embaixo, o ideal é que você tente traduzir esse erro e tentar identificar qual é o problema, tá? Então, eu mostrei aqui só uma mensagem que exibe, só um programa que exibe uma mensagem na tela. Agora, deixa eu mostrar como que... Deixa eu abrir aqui o local desse arquivo. Olha só, aonde está salvo o meu arquivo? Tá vendo? Eu tenho dois arquivos. Eu tenho esse aqui, meu primeiro programa, que a extensão dele é C++, source file, ou seja, é um código mesmo que eu poderia abrir, na verdade, com qualquer editor. Vou abrir com o bloco de notas, tá vendo? Até o bloco de notas abre ele. Então, essa daqui é como se fosse a receita de bolo, é o texto do programa, é o algoritmo do programa. Esse aqui já é o arquivo executável. Então, esse daqui, né, no caso de um programa, esse seria o programa, acho que provavelmente meu antivírus bloqueou o executável aqui. Mas assim, esse seria o executável, ou seja, aquela telinha preta que você viu escrito Olá Mundo, certo? E este daqui é o código-fonte, certo? Então, o código-fonte é algo seu, né? É o programa que você precisa ter para alterar, enfim. O executável é o arquivo que o usuário recebe, né? É o programa compilado. Tranquilo, isso aí? Vocês estão vendo minha tela, né? Compartilhei de novo.
Aí tem algumas coisas que dá para fazer. Bom, deixa eu seguir aqui a continuação aqui. Então, ó, a estrutura básica, o include stdio.h, ou seja, a gente está incluindo a biblioteca. Aqui o método main, a gente chama esse main de método, tá? O método, na verdade, nessa programação que a gente está fazendo aqui, a programação estruturada, a gente vai chamar de função. Então, é a função principal do programa, né? Então, todo programa tem uma função, que é o início, né, do programa e o final. Então, a função main é a função principal do programa, ou seja, o início e o fechamento dele, tá? Aí, antes de falar de tipos de dados, eu vou mostrar outras coisas. Por exemplo, esse programa aqui, ele poderia ter mais de uma linha. Como que eu faço para quebrar uma linha? Eu dou um /n. Esse /n aqui, ele vai quebrar a linha. Então, se eu escrever sem o /n, por exemplo, se embaixo aqui eu escrever outro texto e executar, olha só, ficou tudo junto, certo? Porque nesse algoritmo, nesse código fonte, na verdade o nome correto seria o código fonte do programa, né? Não importa se eu estou fazendo tudo numa linha só ou se eu estou separando em várias linhas. Eu preciso dizer para o programa que eu quero uma quebra de linha. Então, aqui no caso, eu dou /n. Esse /n, então, é uma quebra de linha, certo? Então, ó, dei o /n ali, agora ele teve, tá vendo? A quebra de linha aqui, tá? Posso dar esse /n aqui no meio, por exemplo, ó, em qualquer lugar que eu der, tá vendo? Vai existir ali a quebra de linha, tá certo? Continuando, então, pessoal, antes de falar de tipos de dados, eu vou trocar a ordem aqui e vou falar primeiro de variáveis. Eu já tinha falado, eu acho que de variáveis, mas agora eu vou detalhar um pouco mais. Então, pessoal, qualquer problema com a transmissão, vocês me falem, tá? Olha só, então uma variável, para armazenar informações em um programa, é necessário reservar um espaço da memória. Portanto, a gente tem que declarar variáveis para que essas possam receber informações que devem ser utilizadas durante a execução do programa. Ou seja, todas as vezes que você quiser armazenar um dado, você precisa declarar uma variável, certo? As variáveis, então, são espaços na memória que você reserva para armazenar valores. Se eu quiser somar dois números, né? Se eu quiser somar, se eu quiser que um determinado valor seja somado com outro valor, eu preciso de 3 espaços na memória. O primeiro espaço para armazenar o primeiro valor, o segundo espaço para armazenar o segundo valor e o terceiro para armazenar a soma. E estes espaços na memória, ele tem 2 coisas importantes, um nome e um tipo de dado. Então, o nome pode ser o nome que você quiser. Por exemplo, A mais B igual a C, né? Então, aqui isso significa o quê? Que uma variável que eu chamei de A, ou seja, eu reservei um espaço da memória que eu chamei de A, e ele vai armazenar um valor que vai somar com outro espaço da memória que eu chamei de B,
e a soma desses valores vai ser armazenada dentro de um terceiro espaço que eu chamei de C. Poderia ter qualquer nome a variável, tá? Existem, lógico, ele não vai aceitar caracteres especiais como nomes de variáveis, tá? Não sei se deu para entender o que é variável. Talvez na prática vocês vão entender um pouco melhor, tá? Seguinte, pessoal, essas variáveis, elas também têm tipos de dados, certo? A gente vai ter o tipo inteiro, que ele vai servir para armazenar apenas números inteiros. Então, existem vários tipos de inteiros, onde cada tipo possui um tamanho diferente, né? Eu vou... Então, além do inteiro, fora dos outros, né? Vai ter o tipo char, que ele vai servir para armazenar caracteres. A gente vai ter o tipo float, que ele armazena números com casas decimais, certo? E o double, que ele também armazena casas decimais de dupla precisão. Ou seja, ele é a mesma coisa que o float, só que ele é um pouco mais preciso, tá? Não tem só esses tipos de dados, tem muitos outros, mas basicamente a gente vai utilizar o inteiro, então armazena números inteiros, ou seja, menos 100, 0, 200, tá? Números inteiros. Aqui o char, ele vai armazenar caracteres, um nome de uma pessoa, nome de um produto, qualquer coisa que seja caractere. O float vai armazenar valores com casas decimais. 3,5, por exemplo, menos 3,9, valores assim. E o double vai armazenar valores com casas decimais de precisão dupla. Por exemplo, 10,59. Tá? Seria um valor armazenado no tipo double. Eu vou falar primeiro das variáveis do tipo inteiro, tá? Então, todas as vezes que eu começo um programa, eu vou fazer outro aqui, tá? Fazer outro. Então, esse daqui, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que declarar aqui, eu tenho que colocar o include aqui, o stdio.h, porque eu vou exibir uma mensagem para o usuário na tela e eu preciso dessa biblioteca stdio.h. Aqui eu vou ter a função principal do programa, que é a função main, ou seja, o início e o fim do meu programa, tá? A primeira coisa que eu quero fazer, então, eu vou fazer um programa aqui para somar dois números, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer para poder somar dois números, primeira coisa seria reservar espaços da memória para que esse programa armazene, certo? Então, para somar dois números, eu vou precisar de 3 espaços da memória, certo? Então, eu começo com int, porque é uma declaração de variável do tipo inteiro. Então, aqui eu vou escrever int valor 1, ponto vírgula. Toda linha tem ponto vírgula, tá? Menos a abertura e o fechamento do programa e também a inclusão de bibliotecas não tem ponto vírgula. Tirando isso, todas as linhas vão ter ponto vírgula, tá? Então, eu digitei int valor 1, ou seja, eu reservei um espaço na memória e esse espaço ele tem que ter um índice, ou seja, um nome. Eu chamei de valor 1, tá? E é do tipo inteiro. Então, eu reservei um espacinho na memória para armazenar, que eu chamei de valor 1, e ele é do tipo inteiro. Preciso de mais um.
vou colocar mais uma variável do tipo inteiro, então eu estou dizendo aqui que a minha variável vai ser do tipo inteiro, e aqui eu vou dar um nome para a minha variável, tá? É variável justamente porque é o usuário, é um espaço que eu estou reservando na memória, que o usuário vai digitar um valor e eu não sei qual valor que é, por isso que se chama variável, tá? Eu vou declarar aqui... acho que alguém falou alguma coisa, mas não chegou aqui. Eu olho as mensagens aqui por outro dispositivo. Int é como se fosse o var de JS. JS, JavaScript. Sim. Aham. Então, int, na verdade, é porque é uma variável do tipo inteiro, tá? Ela poderia ser uma variável do tipo char, se eu fosse armazenar um caractere. No caso aqui, eu não vou armazenar caracteres e não vou armazenar valores com casa decimais, eu vou armazenar valores inteiro. Então, eu começo com int. Se eu quisesse valores com casas decimais, seria float. Se eu quisesse armazenar o nome de alguém, seria char. Tá? Como eu vou armazenar um número inteiro, ela é uma variável int. Tá? E aqui a soma, né? A soma de dois números inteiros vai dar também um número inteiro. Então, eu vou chamar de soma. Tá? Declarei 3 variáveis. A variável valor 1, a variável valor 2 e a variável soma. Eu vou fazer aqui de uma forma mais simples. Eu vou fazer agora com que essas variáveis recebam dados, tá? E para isso, a gente tem aqui... Isso aqui é a sequência de caracteres especiais, né? O que eu mostrei aqui é o /n, que é a quebra de linha, mas tem alguns outros aqui, tá? Olha só, o comando de atribuição, o igual. Então, o igual a gente lê como recebe, tá? Então, o igual aqui, ele não vai servir para igualdade, para comparar dois valores, né? Ele vai servir para receber valores. Então, para armazenar alguma informação em uma variável, a gente utiliza o igual. Por exemplo, aqui a variável A está recebendo 10, a variável B está recebendo o valor da variável C, que está recebendo 20, tá? Esses seriam alguns exemplos aí, tá? Tá. Faz tempo que eu não mexo com o JavaScript. Existem algumas linguagens onde você nem precisa declarar variáveis, como no PHP, por exemplo, tá? Mas boa parte das linguagens vai ser assim como essa, né? Então, aqui, olha só, eu vou dizer, então, que a minha variável valor 1 vai receber 10, certo? Então, aqui, eu tinha um espaço na memória do tipo inteiro, que até então ele estava vazio. Agora, aqui nessa linha, eu já fiz com que esse valor recebesse 10, certo? Agora, aqui, eu vou colocar o valor 2, vai receber 15. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu atribuí o valor 10 à variável 1. Cada variável só armazena um único valor, certo? Então, eu não posso armazenar vários valores dentro de uma variável que eu chamei de valor 1. Ela só armazena o 10, tá? E agora, como que eu faço para somar esses valores, então? Eu coloco aqui a palavra soma, que é a minha variável soma, que vai receber valor 1 mais o valor 2. Então, soma está recebendo, né? Está sendo atribuído a soma o valor 1 mais o valor 2, independente de qual seja esses valores. Então, ele vai verificar que o valor 1 é uma variável do tipo inteiro
e aqui ele está verificando que a variável inteira, valor 1, está recebendo 10, certo? E aqui, esse valor, então, que está dentro do espaço da memória onde está o valor 1, ou seja, onde o espaço da memória que eu chamei de valor 1, que está armazenando 10, está somando com o valor 2, que no caso, o valor 2 tem o número 15 dentro dela, mas poderia ter qualquer outro valor. O comando seria sempre esse, né? Uma terceira variável que eu chamei de soma está recebendo a variável valor 1 mais a variável valor 2, certo? Como que eu faço para exibir isso na tela? Se eu executar agora, não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu não coloquei o printf, que eu falei, lembra que o printf, então ele servia para exibir valores na tela, certo? Então, o printf, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas. Aqui eu vou colocar a mensagem. A soma vou colocar sem acento, porque a acentuação é um processo diferente. Depois a gente fala de acentuação mais para frente, tá? Por enquanto a gente utiliza sem acento mesmo. Pessoal, para falar de uma maneira um pouco mais simples, aqui eu não escrevo diretamente soma, tá? Aqui eu tenho que colocar uma coisinha, um porcentagem D. Vocês já vão entender o que é esse porcentagem D. Aqui tem alguns exemplos, tá? Mas aqui, então, o porcentagem D, ele é uma máscara. Essa máscara, então, ela vai servir para exibir a variável, tá? Então, aqui eu coloco assim, a soma e aonde eu quero que exiba a soma, eu coloco porcentagem D. Por que D? Porque essa variável é do tipo inteiro, então é porcentagem D, tá? Se for outro tipo de variável, vai ser outra coisa. E aqui na frente eu coloco vírgula e escrevo a palavra soma. Então, é nessa ordem aqui. Eu vou mostrar mais aqui embaixo. Olha só, tá vendo? Essa linha aqui mostra basicamente. Então, ó, eu coloco, se eu colocar 3% D aqui, eu tô colocando 3 máscaras de valores inteiros. O que são essas máscaras? Na frente, aqui depois da vírgula, eu coloco A, B, ou seja, eu estou dizendo que essa primeira máscara está relacionada ao primeiro valor aqui, tá vendo? A segunda máscara, o segundo valor, que é o B. E aqui, no caso, tem uma terceira máscara, que seria o A mais B, mas poderia ser uma terceira variável aqui, certo? Eu vou executar isso, antes eu vou salvar. Eu vou salvar, então, meu segundo programa. E vou executar. Olha só, a soma é 25. Foi o que ele mostrou na tela, certo? Então, eu coloco aqui essa máscara e a palavra soma na frente. Eu poderia escrever da seguinte forma. Porcentagem D mais porcentagem D igual a porcentagem D. Então, eu tenho 3 máscaras, ou seja, eu vou exibir 3 valores inteiros. E aqui, depois da vírgula, eu vou colocar na ordem que eu quero que seja exibido. Eu quero que seja exibido o valor 1 mais o valor 2, então eu vou pôr o valor 2 aqui, vírgula, e na frente a soma. Ou seja, essa máscara aqui da porcentagem D, ela vai exibir o valor 1. Essa segunda máscara aqui vai exibir o valor 2. E essa terceira máscara vai exibir o valor 3. Então, como eu coloquei 3 máscaras aqui, ou seja, 3 porcentagem D, eu tenho que colocar 3 variáveis aqui.
tá? E isso vai ser exibido dessa forma, ó, 10 mais 15 igual a 25. Porque a primeira variável é o valor 1 que está armazenando o 10, tá vendo? A segunda variável é o valor 2 que está armazenando o 15. E a terceira variável é a soma, que no caso é o valor somado aqui que resultou em 25. Pessoal, tá difícil? Tá difícil, gente? Tem alguém achando muito difícil? Mais ou menos? Não? Isso aqui tá a lista com o que é cada um. Você fala, tá tudo nesse arquivo aqui. Nesse arquivo aqui do Centro Paula Souza. Essa lista aqui você fala, né? O que é cada um. Tá nesse documento aqui. É bastante coisa, né? Vamos fazer mais um igual, então? Eu acho que fazer mais um igual. Pessoal, vocês só não vão ficar perdidos depois que vocês começarem a fazer, tá, gente? Só olhando acaba ficando um pouco difícil mesmo, por isso que o programinha tem que funcionar aí na telinha de vocês. Tem que treinar, tá, gente? Aproveita o final de semana e treina. Então, começando de novo aqui, vou fazer outra coisa. Eu não quero colocar muita informação num dia só, que eu não quero assustar vocês, tá? Então, eu tenho uma tarefa com uma lista de programinhas para resolver, mas antes disso a gente tem que aprender o básico aqui. Como vocês não estão fazendo junto comigo, né, ainda, eu não sei quem está fazendo, na verdade, né? Não sei se alguém já instalou o programa e está me acompanhando fazendo, ou se acredito que a maioria esteja só olhando, né? Então, eu acho que fica complicado eu colocar muita coisa, mas vamos lá. Tá fazendo? Beleza. Essa aula remota, para mim, é nova, tá, gente? Eu comecei esse semestre em aula remota. Eu já dou aula faz 15 anos, mas eu nunca dei aula remota. É até meio surreal, né? Se não fosse essa pandemia, a gente não estaria em aulas remotas. Então, eu não... Eu fico perguntando muito se vocês estão entendendo, porque se fosse no presencial, eu olho para as caras e eu já vejo se o pessoal está entendendo ou achando grego, né? Como agora eu não estou vendo as caras de vocês, eu não tenho como saber que cara que vocês estão fazendo, se está achando difícil, se não está. Tá, mas enfim, vamos lá. Depois pelas tarefas eu vejo, né? Pela entrega das tarefas eu vejo se vocês entenderam ou não. Então, ó, eu vou colocar um include stdio.h, ou seja, eu estou incluindo a biblioteca. Deixa eu diminuir um pouco que eu vou colocar mais coisa agora. Estou incluindo a biblioteca que entende o que é o printf. Na verdade, pessoal, essa biblioteca não é só isso, mas eu estou simplificando ao máximo agora, tá? Pessoal, é o seguinte. Então, existe uma coisa que dá para a gente fazer que é comentário. O que é comentário? Comentário é o seguinte: são linhas de código que o programa ignora. Então, desses programas aqui, por exemplo, nesse aqui, se eu colocar qualquer coisa a mais aqui, se eu colocar um ponto a mais que fora do lugar, ó, ele, na hora que eu...
na hora que eu compilar, tá vendo? Ele já vai reclamar, tipo, não entendi o que é isso. Então, tem uma coisa que dá para a gente fazer, que é o seguinte, quando a gente coloca barra, o programa, tá vendo? Ele vai ficar de outra cor e o programa ignora o que eu vou escrever. Então, isso aqui é um comentário, tá? Aqui eu posso acentuar e escrever do jeito que eu quiser. Por quê? Tudo que eu colocar barra e ele ficar azulzinho assim, azul nesse compilador, tá? Não deve ser mais. Se você estiver usando outro compilador, provavelmente ele vai... essas nomenclaturas de cores vão mudar um pouco, mas não tem problema. Vai ser só a cor. No caso aqui no deve ser mais, ele fica azulzinho, ou seja, o programa ignora isso aqui, é só um comentário, tá? Para que a gente faz comentário? Quando você faz um programa de 200 linhas, 500 linhas, outras pessoas precisam entender o que você fez, porque normalmente programas muito complexos não são desenvolvidos por uma única pessoa, tá? Por exemplo, pensa num software complexo, sei lá, Facebook, que todo mundo entra, foi desenvolvido por uma equipe muito grande de pessoas. Então, se esses comentários não forem colocados, as outras pessoas não vão entender o que é aquilo. E, na verdade, nem mesmo você, depois de um tempo, né? Você está programando a primeira linha, depois você está na milésima. Você vai esquecer o que você fez lá para trás, né? Hoje, por exemplo, eu terminei um programinha com o pessoal do ensino médio que a gente estava fazendo o Flappy Bird. É um passarinho que pula canos, ele só faz isso. É um passarinho pulando alguns canos na tela. E eu estava na linha 178, né? Então, se eu não comentar, eu não entendo depois o que eu fiz, certo? Você pode não comentar, né? Mas eu acho interessante você fazer comentários para você entender o que é cada parte, né? Em programas assim pequenos vai ficar aparecendo para que esses comentários, mas depois em programas maiores fica interessante. Então aqui eu vou fazer comentários para quê? Para falar o que é cada coisa. Então aqui inclui a biblioteca de I/O. Ou seja, eu fiz um comentário dizendo o que é essa linha aqui, tá? Então, esse comentário ele é ignorado pelo compilador, tá? Vou colocar um int main. Aqui eu posso colocar um comentário, então. A linha abaixo inicia a função principal. Abre o programa. Certo? Vou colocar início aqui. Início do programa, tá? Então, essas linhas em azul, o compilador ignora. É só uma observação que é colocada dentro do programa, certo? Aqui, então, eu vou colocar um valor. Então, int. Eu poderia declarar qualquer coisa como variável. A, por exemplo. A única diferença é que, por exemplo, A maiúsculo é diferente de A minúsculo, tá? Ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. Então, ele compreende de maneiras diferentes. Vou colocar um inteiro que eu vou chamar de B. Vou colocar outro inteiro que eu vou chamar de C, tá? Aqui, então, eu vou fazer A receber 100, por exemplo. B vai estar recebendo 200. E aqui, o meu cálculo... Então, eu vou colocar uma observação aqui, ó. Declaração de variáveis, certo? Atribuição de valores às variáveis, tá certo? Cálculo. Então, aqui eu vou fazer C receber
A menos B. A menos B. Exibição na tela. Então, a exibição na tela vai ser o printf, certo? Eu faço assim, pessoal, sempre que eu abrir um parênteses, eu já fecho ele. Sempre que eu abrir umas aspas, eu já fecho ela, tá? A mesma coisa, o int main. Eu abri, eu já fecho ele aqui embaixo, porque senão depois eu vou esquecer de fechar, tá? Então, aqui eu vou... porcentagem D menos porcentagem D igual porcentagem D. Depois da vírgula, eu coloco na ordem que eu quero que apareça, ou seja, A, B e C, certo? Então, essa máscara é do A, essa máscara do B e essa máscara do C. Isso aqui eu não salvei ainda. Certo? Então, ele deu um valor negativo, menos 100, tá? Pessoal, muita informação. Dá para adicionar mais uma informação? Hoje é muita coisa. E aí? Posso acrescentar mais coisa ou já tá complicado? Tá bom? Tá bom, pode. Tá bravo já? Ixi, agora eu não sei, cada um falou uma coisa. Bom, só mais uma coisinha, então. Aqui, ao invés de... Eu vou pegar aquele segundo que está sem comentário, depois eu compartilho esses aqui com vocês, se bem que seria bom assim, eu sugeriria que vocês só não copiassem, tá? Tipo assim, copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, sabe por quê? Quando você digita, você memoriza. Então, eu sugiro que vocês digitem mesmo o programa, tenta fazer o seu, sabe? Porque sempre você vai esquecer de uma aspas, vai esquecer de um ponto vírgula, e aí vai dar erro, e aí você já vai ver o que é o erro. Então, é assim que a gente aprende, tá? Só copiando e colando não dá muito certo. Bom, aqui, ao invés de atribuir... Não, vou fazer um outro, vou fechar esses e vou fazer um outro. Eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de fazer com que o usuário, ao invés de já atribuir valores para essas variáveis, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o usuário digitar esses valores. Então, vai ser o seguinte... Eu vou incluir a minha biblioteca stdio.h, vou iniciar o programa, iniciei o programa, aqui então eu vou declarar uma variável. Pessoal, essas variáveis eu declarei cada uma em uma linha, né? Mas eu não preciso fazer isso. Como são todas variáveis do tipo inteiro, eu vou chamar assim, valor 1, vírgula, valor 2, vírgula, soma. Dessa forma aqui, certo? Então, eu tinha declarado desse jeito aqui, int valor 1, ponto vírgula, int valor 2, ponto vírgula, int soma, ponto vírgula. Eu não preciso fazer isso, eu posso colocar tudo numa linha só. Não, vai dar erro. A declaração de variáveis é dentro da função main, que é o início do programa. Tá? Antes do início do programa, é só os includes, ou seja, as bibliotecas que você vai incluir.
tá? Então, aqui, ó, declarei as 3 variáveis, como são todas do tipo inteiro, eu não preciso fazer cada uma em uma linha, tá? E aqui eu não vou atribuir valores para essas variáveis como eu fiz anteriormente. Eu já vou direto colocar uma mensagem que vai ser para o usuário digitar. Então, ó, eu vou escrever para o usuário: digite um valor. Na verdade, vou colocar: digite o primeiro valor. Então, eu dei uma mensagem para o usuário pedindo para ele digitar um primeiro valor e dei um /n, que é uma quebra de linha, que é para ele digitar. Então, o /n é quebra de linha, tá? Ou seja, o cursor vai para a linha de baixo. Aqui, além do printf, eu vou ter uma outra palavra reservada da linguagem que vai servir para ler os valores. Então, o printf vai servir para escrever o valor, para escrever algo na tela. Agora eu vou apresentar outra para vocês. Vai ser o scanf. Scan de scanner, que é a leitura, tá? Então, scanf, print de printar, que é escrever, né? E o scan é de ler, né? De fazer a leitura. Então, o scanf, ele vai fazer a leitura de um valor, tá? Mas qual o valor? Bom, esse valor eu sei que vai ser um valor do tipo inteiro. Então, eu tenho que colocar o porcentagem D, porque vai ser um valor do tipo inteiro. Qual valor? Vai ser o valor 1, ou seja, aqui na frente eu vou ter que colocar o nome da variável que vai esse valor que o usuário digitou, tá? Mas na hora que a gente faz a leitura de dados, ó, valor 1. Só que na hora que a gente faz a leitura de dados, eu tenho que colocar esse e-comercial na frente, para eu dizer para o programa. Isso aqui a gente chama de ponteiro, tá? O conceito de ponteiro, ele é bem complexo, mas falando de uma maneira bem simples, depois, mais para frente, a gente vai entrar em ponteiros, tá? Mas falando de uma maneira bem simples, o ponteiro, eu coloco na frente do nome da variável, indicando que o usuário vai digitar um valor, e esse valor vai ser armazenado dentro da variável 1, tá? Então, eu estou apontando aqui a variável 1 como uma variável que vai armazenar um valor inteiro que o usuário digitar. E, para isso, eu utilizo o scanf. O scanf também só pode ser lido por causa dessa biblioteca. Então, ele está dentro dessa biblioteca stdio, essa palavra reservada, certo? Então, aqui, eu escrevi uma mensagem na tela, na linha 6, pulei uma linha, e aqui eu tô lendo o que o usuário digitar na tela, que no caso aqui vai ter que ser um valor inteiro, tá? Se você não digitar o valor inteiro, o programa vai dar um erro, tá? Mas isso aí é outra história. A gente supõe aqui que o usuário vai digitar um valor inteiro. Então, aqui eu vou colocar outra mensagem na tela, porque ele tem que digitar 2 valores, né? Então, eu vou colocar um /n para a mensagem não aparecer junto com o valor que ele vai digitar, ou seja, aparecer na outra linha. Digite o segundo valor. Vou pular outra linha, eu sempre pulo linha, tá? E aqui eu escrevi para ele digitar o segundo valor, agora eu vou ler esse valor, certo? Sempre que eu pedir para o usuário digitar alguma coisa na tela, eu preciso ler o que ele digitou. E o scanf vai ler. O que vai ser? Vai ser um valor inteiro, então é porcentagem D, tá? Vírgula, e vai ser o valor 2 que ele vai ler. Mas como é uma leitura, então eu coloco o e-comercial na frente, tá? Porque é uma leitura de dados. Beleza, agora o usuário digitou um valor, armazenou na variável 1. O usuário digitou mais um valor, armazenou na variável 2. Agora, eu vou fazer a soma. Então, a soma recebe valor 1 mais valor 2. Agora, eu não sei quais são esses valores que são somados, mas não importa, o cálculo é sempre esse, independente do valor, tá?
E agora eu vou exibir a soma na tela. Vou colocar de uma maneira mais simples. Vou pegar um barra N de novo para pular uma linha. Sua soma é porcentagem D, que eu não sei qual é o valor. Agora eu exibo a palavra soma na frente. Tem o e-comercial? Não tem, porque aqui eu estou exibindo a mensagem para o usuário. É um printf. O e-comercial só tem no scanf, na leitura do valor, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso? Vou chamar de programa soma números. Ó. Então, tá vendo? Digite o primeiro valor e tem o cursor piscando. Vou digitar um valor, digite o segundo valor, cursor piscando. Digita o segundo valor, sua soma dá 10, tá? Aí, dessa forma, o valor que eu digitar, ele vai somar, ó, 190 mais 98. Sua soma dá 288. Qualquer valor que eu digitar, ele vai somar para mim, tá? Então, recapitulando, eu tenho a biblioteca stdio, que é para que o meu programa entenda o que é o printf e o scanf. Eu tenho o intmain, que é o início do programa, ou seja, eu estou dizendo para o meu computador na linha 3 que a partir daqui vem um programa na linguagem C. A linha 4, eu declarei 3 variáveis, que é o valor 1, valor 2 e soma, ou seja, eu reservei 3 espaços na memória para armazenar 3 valores inteiros. Na linha 6, então, eu exibi uma mensagem para o usuário, para ele digitar um valor. Na linha 7, eu li esse valor digitado e armazenei esse valor dentro da variável valor 1. Na linha 8, eu dei outra informação para o usuário, ou seja, eu exibi uma mensagem na tela através do printf. E na linha 9, o scanf, então, vai estar lendo o valor 2. Eu sei que esse valor é do tipo inteiro, por isso eu ponho porcentagem D. E como é uma leitura, eu coloco o ponteiro, que é o e-comercial. E aí eu coloco o valor 2, que é para que o valor que o usuário digitou seja armazenado dentro do valor 2. Aqui eu estou fazendo a soma, ou seja, a variável soma está recebendo, esse igual a gente lê como recebe, a variável soma recebe o valor armazenado dentro da variável valor 1, mais o valor armazenado na variável valor 2. E em seguida, eu imprimo na tela, né, exibo na tela, sua soma é, e aqui um valor inteiro, que no caso é a soma. Difícil, pessoal? Difícil isso aqui? Tranquilo? Não? Pessoal, eu vou colar como print para vocês isso aqui, ó, porque aí vocês olham o print, digita e executa, né? O ideal é que para que vocês treinem, certo? Tranquilo, então. Pessoal, então, esse material aqui, olha só, ele vai ter... Ele tem mais informações, muito mais informações do que eu passei, tá? Mas, para vocês estudarem, então... aqui, então, ó... essa parte da introdução à linguagem C é só a história da linguagem, está contando história. Esse IDE Code Blocks é uma outra IDE, que eu falei. IDE é o ambiente de desenvolvimento. Ou você usa o Dev, ou você usa o Code Blocks, ou o Notepad++, que é uma outra IDE. Enfim, você tem que instalar uma só, tá? Instala uma só. Aqui é a estrutura básica. Compiler online. Então, tem alguém colou aí em cima, tá, gente? Um compilador online. Acho que vocês podiam fazer um grupo no WhatsApp para vocês conversarem a respeito, né? Às vezes alguém tem, sei lá, talvez seja mais fácil, né? Tirar dúvida.
o tempo todo. Se é que vocês já não têm, né? Então, olha só. Então, depois, essa parte 3 é os tipos de dados, que no caso eu só falei do inteiro, mas quem quiser se adiantar nos outros. Aí aqui o conceito de variável e a máscara de formatação. Aí eu também falei, essa sequência de escapes eu pulei, aí eu falei dos comandos de atribuição e dos operadores aritméticos. E no caso, a saída de dados, a função printf, e aí a função scanf, ó, tá vendo? Essas outras aqui eu pulei e eu já fui para a função scanf, porque eu achei que é mais fácil. Existem diversas maneiras de fazer a mesma coisa, tá, gente? Tem muitas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. No caso aqui, eu utilizei o printf para exibir mensagem na tela e o scanf para ler mensagens na tela. Então, eu sugiro vocês lerem estas linhas aqui do programa, do conteúdo aqui, tá? Esse conteúdo não é meu, tá? Esse conteúdo é desse cara aqui, professor Tiago Jesus de Souza, ele é do Centro Paula Souza, mas eu achei esse conteúdo aqui muito bom, por isso eu quis utilizar esse material dele, tá? Então, pessoal, para quem entrou posteriormente, tem muita coisa aqui, ó, na aba arquivos, para vocês se divertirem no final de semana. Né? Tem a aula da semana passada e essa daqui que é a mesma coisa dessa aula 0, só que está um pouco mais detalhado, tá? E essa aula 2, que é da aula de hoje, certo? Tem bastante conteúdo para vocês lerem aí, tá? Pessoal, eu não vou me estender mais, apesar da gente ainda ter bastante tempo. Bom, eu vou perguntar, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito dos programinhas que eu passei? Não? Posso falar de mensagens de erro, né, gente? Olha só, se eu tirar qualquer coisa daqui, ele não vai compilar, tá vendo? Eu tirei aqui o e-comercial, que no caso é o ponteiro, tá? A gente chama ele de ponteiro. Ele vai até funcionar, ó, mas ele não vai, tá vendo, continuar o programa. Então, às vezes, você esquece de alguma coisa e o programa compila, porque não é um erro que impediu ele de compilar. No caso aqui, ó, eu tirei o e-comercial. Ele leu, tá vendo? Mas ele já não continua, ele finaliza, tá vendo? Então, se você esquecer de um ponto vírgula, ele vai dar erro, certo? Pessoal, parece muito trabalho para pouco resultado, né? Mas é isso mesmo, programar é isso, tá, gente? É muito trabalho para pouco resultado. Por quê? Por isso que pagam tão bem para um programador, né? Sim, eu vou continuar o conteúdo da apostila. Essa apostila tem 64 páginas, né? Então ainda tem bastante coisa nela para ser vista, tá? Pessoal, parece difícil? É um pouco, na verdade, né? É a área de exatas, né? Área exatas. Parece muito trabalho para pouco resultado. Se você esquecer de um ponto, ele não vai compilar, vai dar erro. É assim mesmo, gente. Eu compararia a aprender programação com aprender a tocar um instrumento musical, por exemplo, ou aprender um novo idioma, né? Por exemplo, curso de inglês, né? Quem já fez que no começo é chato, né? Parece que não vai para lugar nenhum, mas a hora que você estiver falando fluente é muito legal, né? A mesma coisa, por exemplo, tocar um instrumento, né? No começo parece que não vai sair nada, é os exercícios chatos, mas depois que você sai tocando, é muito legal. Não sei se alguém aqui fala outra língua, toca algum instrumento, mas eu faria a comparação com isso. No começo parece difícil, parece muito trabalho para pouco resultado, mas a hora que você conseguir desenvolver um game, um programa comercial,
algo que você vai conseguir vender, vocês vão ver que é muito legal e é uma área muito valorizada, porque o mundo como a gente conhece hoje, ele não existe mais sem computador, sem tecnologia, né? E essas tecnologias estão em todo lugar, tá? Uma catraca que você passa um cartão, por exemplo, o cartão de ponto, ela tem um programa em linguagem C, provavelmente, tá? A linguagem C, ela é considerada uma linguagem de baixo nível, então ela é utilizada para, por exemplo, painéis, onde vai exibir placar de jogo, por exemplo, uma catraca, um ponto eletrônico, são programas embarcados que a gente chama, né? Que eles já vêm diretamente num dispositivo. Então, a gente não usa só em computador essa linguagem, né? Muitos dispositivos vão ter essa linguagem aí dentro dela, certo? Pessoal, vou parar a gravação. Se ninguém tem nenhuma dúvida,